Fala galerinha, estamos de volta com a parte 2 da nossa aula 1 e dando continuidade aí com a nossa peça. Agora iremos criar uma linha de corte, ok? Vamos selecionar a layer 0, L, Enter. Nessa endpoint, uma distância de 1, vamos digitar 15, Enter. Para cima 0.5, Enter. Para o lado 10, Enter. Para baixo 0.5, Enter e ESC. Enter novamente. Nessa endpoint, uma distância de 3. Para baixo 19, ESC, Enter. Nessa endpoint, uma distância para baixo de 7.5, Enter. Para o lado 1.66, Enter. Vamos fechar aqui nessa endpoint, ESC. Agora vamos selecionar a ferramenta Trim. Clico nessa linha, Enter. E vamos aparar essa outra linha aqui. Enter. Ferramenta Mirror. Vou selecionar essas duas linhas. Enter. Clico nesse endpoint e nesse outro ponto. No selecionado. Enter. Agora, pessoal, nós vamos vir aqui na aba Text. Vamos agora criar um A maiúsculo. Vou selecionar essa minha letra. Vou mudar a fonte para esse outro Arial aqui. Dou um clique na área de trabalho. Seleciono a minha letra. Clico com o botão direito. Scale. Clico nesse ponto. Vamos digitar 2.5. Enter. Seleciono a minha letra. Vou desabilitar aqui a ferramenta Orto. Clico com o botão direito. Mover. Vou dar um clique aqui. E posicionar essa letra ao lado dessa linha, ok? Agora, pessoal, nós vamos clicar aqui em Hash. Sólido. Vou selecionar essa seta e esse retângulo, preenchendo os dois, ok? Enter. Vou habilitar a ferramenta Orto. Digito L, Enter. Vamos criar uma linha aqui num ponto qualquer. 0.5, Enter. Para o lado 10.5, Enter. Para baixo 10.5, Enter. Para o lado 0.5, Enter. Para cima 10, Enter. E vamos fechar aqui nessa endpoint. ESC, Hash, sólido. Dou um clique no vazio entre as linhas, preenchendo. Enter. Vamos selecionar essas linhas. Clico com o botão direito. Copiar. Clico nessa endpoint. Vamos criar aqui. ESC. Seleciono essas linhas. Clico com o botão direito. Rotate. Vamos rotacionar nessa posição. Perfeito. Agora iremos selecionar essas linhas. Clico com o botão direito, mover. Vamos clicar aqui nessa endpoint e posicionar nesse quadrante. Agora vamos
selecionar uma outra layer, layer simetria, digito L Enter, clico nesse endpoint, para baixo digito 14.5, Enter, ESC, vamos selecionar essas linhas, clico com o botão direito, mover, clico nesse endpoint e vou posicionar nesse outro endpoint. Agora vamos digitar L, Enter. Nessa endpoint, uma distância de 1, digito 1, Enter, ESC, Enter. Essa endpoint, uma distância de 1, digito 29, Enter, ESC. Vamos selecionar essas linhas, ferramenta Mirror, vou clicar nesse quadrante e nesse midpoint, Enter, vou selecionar a minha letra, clico com o botão direito, copiar, vou clicar nessa endpoint e posicionar aqui nessa outra endpoint, ESC. Agora, pessoal, nós vamos selecionar todas as linhas, a letra também, ok? Clico com o botão direito, mover, vamos clicar aqui nessa endpoint e posicionar nessa outra endpoint, ok? Vou digitar a letra Z e Enter, digito E, Enter, e a minha peça está ampliada, ok? Agora, pessoal, nós iremos criar a parte representada em corte, ok? Vamos mudar de layer, contorno, ferramenta retângulo. Nessa endpoint, uma distância de 24.27, Enter. Vamos criar um retângulo aqui de 170,18, Enter. Enter novamente. Nessa endpoint, uma distância de 35, Enter. Para baixo, 2, Enter. Para o lado, 100, Enter. Para cima, 2, Enter, ESC. Vou selecionar a layer simetria, digito L, Enter. Nesse midpoint, para cima, uma distância de 3.5, Enter. Para baixo, digito 11, Enter, ESC, Enter. Nessa endpoint, uma distância de 1, para baixo 1, Enter, ESC, Enter. Nessa endpoint, uma distância de 1, para baixo digito 11, Enter, ESC. Seleciono essas linhas, clico com o botão direito, copiar, clico nesse midpoint, vou dar uma distância aqui de 57.5 e Enter, ESC. Seleciono novamente essas linhas, clico com o botão direito, copiar, clico nesse midpoint, vamos dar uma distância aqui de 35, Enter, ESC, vamos selecionar a layer contorno, digito L, Enter. Nessa midpoint, uma distância de 10, Enter. Para cima, 10, Enter. Para o lado, 20, Enter. Para baixo, 10, Enter. ESC, Enter. Nessa endpoint,
uma distância de 2,5, Enter, para cima 2, Enter, para o lado 15, Enter, e para baixo 2, Enter. ESC, vou desmarcar a ferramenta Orto, digito L, Enter, clico nesse endpoint, vamos criar uma linha aqui em ângulo, ok? Digito 7, pressiono a tecla Shift mais sinal de menor. Em ângulo, vamos digitar 45 e Enter. ESC, vamos aparar essa linha, ferramenta Trim, vou selecionar essa linha, Enter, e vamos aparar essa outra linha. Enter, ferramenta Mirror, vou selecionar essa linha, Enter, clico nesse midpoint e nesse outro midpoint, Enter, digito L, Enter. Nessa interseção, uma distância de 6,5, Enter. Vamos habilitar o Orto para facilitar o nosso trabalho, ok? Digito 9, Enter. Para o lado, digito 13, Enter. Para cima, 9, Enter. ESC, Enter. Nessa interseção, uma distância de 4,5, Enter. Para cima, 9, Enter. ESC, Enter. Nessa interseção, uma distância de 4,5, Enter. Para cima, 9, Enter. ESC, Enter. Nessa midpoint, uma distância de 2,165, Enter. Para baixo, 13, Enter. Vamos criar uma linha aqui em ângulo, digito 5, pressiono a tecla Shift e sinal de menor. Em ângulo, digito 209,5 e Enter. ESC, vamos aparar essa linha, ferramenta Trim, seleciono essa linha, Enter, e vou aparar essa outra linha. Enter, ferramenta Mirror, vamos selecionar essas duas linhas, Enter, clico nessa interseção e nesse midpoint, Enter. Vamos agora selecionar a layer rosca, digito L, Enter. Nesse midpoint, uma distância de 2,5, Enter. Para baixo, digito 11, Enter. Para o lado, 5, Enter. Para cima, 11, Enter. ESC. Essa é uma representação de um furo com rosca, ok? Vamos agora selecionar a layer de cota. Clico em linear. Clico nessa endpoint e nessa outra endpoint. Digito 10, Enter. Enter. Clico nesse endpoint e nesse outro endpoint. Uma distância de 13,5, Enter. Enter novamente. Clico nesse endpoint e nesse outro endpoint, uma distância de 10, Enter. Enter. Clico nesse endpoint, esse outro endpoint, uma distância de 13,5, Enter.
Enter, clico nesse endpoint, nesse outro endpoint, vamos posicionar aqui rente a essa outra cota, dou um clique, Enter, clico nesse endpoint, nesse outro endpoint, vamos posicionar rente com essa cota, duplo clique nessa cota, na frente do número 4, digito X45 e vamos colocar uma simbologia de ângulo. Teremos uma cota de 4 por 45 graus, ok? Enter, clico nesse endpoint, nesse outro endpoint, uma distância de 10, Enter, clico nesse endpoint, nesse outro endpoint, vou posicionar a rente com essa cota, dou um clique, ESC, vamos ajustar essa cota, seleciono ela, clico o botão direito, venho aqui em Properties, vamos editar esses números, vou dar um clique aqui, vamos digitar 185, aplicar, podemos fechar aqui, está ajustada a nossa cota, ok? Linear, clico nesse endpoint e nesse outro endpoint, vou posicionar a minha cota, dou um clique, digito L Enter, nessa endpoint vou criar uma linha aqui com 10, Enter, ESC, essa linha ela vai servir de posicionamento para a nossa cota, ok? Vamos selecionar Dimension, clico nessa linha e posiciono nesse endpoint. ESC, podemos deletar essa linha. Vamos criar duas linhas para posicionar as cotas, digito L, Enter, nesse midpoint para baixo uma distância de 13,5, Enter, para baixo digito 10, Enter, ESC, Enter novamente, nessa endpoint uma distância de 10, para baixo digito 10, Enter, ESC, vamos continuar com as cotas da nossa peça, clico nesse endpoint e nesse outro endpoint, vou posicionar aqui nessa linha, clico nesse endpoint, nesse outro endpoint, posiciono no final da linha e passando o mouse nessa linha, já tenho a cota dela, vou posicionar aqui nesse endpoint. ESC, podemos deletar as linhas. Tá ficando muito bonito o nosso desenho, hein, pessoal? Em linear, clico nessa setinha, vamos selecionar diâmetro, vou dar um clique nesse diâmetro e posicionar a cota dele, ok? Vamos continuar cotando a nossa peça. Vou clicar nesse endpoint, nesse outro endpoint. Vou posicionar essa cota rente com essa outra. Dou um clique.
esse endpoint com esse outro endpoint, vou posicionar aqui rente a essa outra cota, dou um clique. Clico nesse endpoint e nesse outro endpoint. Vamos posicionar essa cota rente com essa outra cota, dou um clique, ESC, duplo clique na minha cota, vamos digitar um M maiúsculo, teremos um furo M5, ok? Duplo clique nessa cota, vamos aplicar uma simbologia de diâmetro, duplo clique nessa outra cota, aplicaremos também a simbologia diâmetro, duplo clique nessa cota, vamos fazer o mesmo procedimento, aplicar diâmetro, duplo clique nessa outra cota, vamos aplicar diâmetro. Está faltando uma outra cota aqui, vou clicar nesse endpoint, nesse outro endpoint, uma distância de 10, Enter, ESC. Agora, pessoal, temos que representar a nossa peça em corte aplicando a rachura, ok? Vamos selecionar a layer de rachura, clico em Hash, vamos selecionar ANSI 31, vamos aplicar aqui, aqui, nesse outro espaço e nesse também, ok? Enter. Está criado aí o corte da nossa peça, ok? Vamos digitar Z, Enter, E, Enter. Finalizamos o nosso componente. Agora iremos salvar a nossa peça. Venho aqui em salvar. Peço que vocês criem uma pasta com o nome molde de injeção com 2 placas. Vou selecionar essa pasta. Vou dar o nome à minha peça, 01, placa, base, superior. E vou salvar. Pessoal, esse mesmo projeto estaremos executando no Autodesk Inventor. Se você não viu a aula anterior, parte 1 da aula 1, vou estar deixando o link na descrição do vídeo e o link da modelagem dessa peça também, ok? E essa foi a nossa aulinha de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreve aí no nosso canal, assistam os vídeos, aprendam, divulguem, compartilhem, deixem mensagens, dicas e sugestões, ok? Pessoal, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.